A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso compartilhar com você uma revelação que o Senhor Espírito Santo me deu a respeito do Pai Nosso. Capítulo 6 de Mateus, versículo de número 9, está escrito: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é nos relacionarmos com Deus de filhos para Pai. Observe, ele poderia nos ensinar dizendo assim: Deus nosso, Senhor, nosso Deus, nosso Criador. Ele não ensina esse modelo de oração. Esse é o modelo de oração dos fariseus. Esse é o modelo de oração dos saduceus, dos escribas, dos mestres da lei. Lembra quando aquele fariseu sobe para orar? Ele diz: ó Deus, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens e tal. Entende? Esse modelo de oração é um modelo de oração de servo para Senhor e não de filho para pai. Então, a primeira coisa que Jesus está ensinando, ele está nos curando da nossa orfandade. Ele está nos curando da rejeição. Ele está nos curando de toda a figura distorcida que talvez nós possamos ter recebido do nosso Pai aqui da Terra. Não é o caso de todos, mas da maioria. Principalmente das pessoas que são chamadas por Deus, principalmente de quem carrega o ministério profético. É muito provável que você tenha um relacionamento difícil com seu Pai aqui da Terra. Porque o profeta ele tem um instinto de liberdade. E isso, se você teve um pai que era um pouco controlador, e você tinha um instinto de liberdade, com certeza você teve dificuldade no seu relacionamento com seu pai, mas isso é conversa para um outro momento. Então a primeira coisa que Jesus ensina é que nós nos relacionamos com Deus, ao Senhor, nosso Deus, como Pai, e não como Deus. Eu posso dizer para você, com um pouquinho de experiência que eu tenho, que no momento em que você for se relacionar com Deus, que você for orar, que você for estar com Ele, estar na presença dEle, se relacione com Deus de filho para pai. Quando você for pedir algo para você, não peça, Senhor, teu servo. Não. Peça como filho mesmo. Pai, teu filho. Reconheça que você é filho e se dirija a Deus como seu pai. Agora, quando você estiver ministrando pessoas, aí você se coloque como servo. Lembra? Capítulo 2, versículo 5 a 11 de Filipenses, diz que Jesus não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, existe um momento em que Jesus se relaciona com o Pai como servo, e existe um momento em que Jesus se relaciona com o Pai como filho, embora ele fosse filho e sendo filho unigênito, ok? Pai nosso que estais, que está falando ali, é uma referência de que está acontecendo agora. No exato momento, desde o momento que Jesus falou, e está acontecendo agora. Fala da onipresença de Deus. Estais nos céus. Não está falando só de um céu. Não é Pai Nosso que está no céu. É Pai Nosso que estais nos céus, no sentido de que a presença onipresente do Pai está em todo o universo. Ou em todos os universos, em todos os lugares. Pai Nosso que estás no céu. No sentido de que não há nenhum lugar onde Deus não seja soberano. Não há nenhum lugar que não esteja debaixo da potente mão de Deus e do seu absoluto controle. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Olha que profundo isso. O nome de Deus já é santo. Mesmo que alguém não santificasse, ou mesmo se alguém não santificar o nome de Deus, ele vai deixar de ser santo? Não. O nome de Deus é santo. Permanece santo. Que alguém diga que ele é santo, ou que não diga que ele é santo, o nome dele continua sendo santo. Outra coisa. Quando ele diz, santificado seja o teu nome, existe um sujeito ou vários sujeitos ocultos dentro dessa palavra de Jesus. Santificado seja o teu nome. Mas seja por quem? Santificado seja o teu nome, mas por quem que ele vai ser santificado? Por todos. Toda língua confessará. Todo joelho se dobrará. Santificado seja o teu nome, por todos. Pelos anjos, pelos filhos, pela natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e a natureza anuncia a obra de suas mãos. Santificado seja o teu nome. Louvai-o todos os seus servos. Santificado é o seu nome pelos seus servos. Louvai-o todos os anjos, está em Salmos. Louvai-o todos os anjos. Ou santificado seja o seu nome. É no sentido de que permaneça sendo santificado, reconhecido de que ele é santo, proclamado de que ele é santo. Embora nós sejamos seres frágeis, pecadores, nós temos a oportunidade de santificar o nome de Deus através da nossa boca, através da nossa conduta, principalmente através da nossa conduta. Se eu posso santificar o nome de Deus, eu posso fazer isso de várias formas, não somente naquilo que eu falo, mas naquilo que eu faço. Por exemplo, alguém pode escandalizar o nome de Deus sem dizer uma palavra, sim ou não? Sim. Por exemplo, se uma pessoa ela peca um pecado de adultério, um exemplo, e essa pessoa ela é uma figura conhecida na cidade, mesmo que seja pouco, mas que seja conhecida na cidade, aquela pessoa escandalizou o nome de Deus, escandalizou o nome de Cristo, sem dizer uma palavra, mas com uma atitude. Assim também, como uma atitude pode escandalizar
Uma atitude pode santificar, enaltecer, glorificar, entende? O nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Aí o versículo de número 10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Esse venha o teu reino significa que Deus, ele precisa, eu não vou dizer de uma permissão, mas de uma concordância, para não usar a palavra legalidade, mas que Deus precisa de uma concordância para que o reino dele seja manifestado na terra, e isso tem duas vertentes. Venha o teu reino fala tanto da manifestação sobrenatural do poder de Deus na terra, no sentido da operação dos dons do Espírito Santo, no sentido do poder da palavra pregada, no sentido das almas se convertendo pelo Evangelho, no sentido dos anjos de Deus atuando na terra, livrando pessoas, curando, destruindo obras de magia, enfim. Tanto fala da manifestação sobrenatural do poder de Deus, venha ao teu reino, como também fala do que está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Está escrito assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O que é comida e bebida que Paulo está dizendo ali? Aquilo que é natural, aquilo que é terreno, aquilo que é físico. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Nem é natural, nem é físico, nem é terreno. Mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então Paulo está dizendo que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Logo, justiça, paz e alegria no Espírito não é algo terreno, não é algo físico, entende? Então isso é algo que só é possível com o poder sobrenatural de Deus. Ou seja, isso não é algo da terra. É isso que Paulo está falando. Isso não é algo da terra. O reino de Deus, ou seja, aquilo que não está nesse reino terreno, aquilo que está no reino de Deus. O que está no reino de Deus? Justiça. O reino de Deus é justo. Existe justiça no reino de Deus. Existe paz no reino de Deus. E alegria, contentamento, mas é no Espírito. Você só pode experimentar isso estando aqui na terra se você estiver no Espírito. Porque aquele que está vivendo no Espírito, ele consegue manifestar o reino de Deus na terra através da vida dele. Ele consegue manifestar o reino de Deus dentro dele, na alma dele, na mente dele, nas atitudes dele. Ele começa a manifestar o caráter de Cristo através da sua própria vida. Então você começa a manifestar justiça. E não é normal manifestar justiça em um mundo injusto. Isso é coisa do céu. Não é normal. Não é normal manifestar paz no mundo de guerra onde jaz o maligno. Isso não é coisa da terra, isso é coisa do céu. Não é comum, é sobrenatural viver no Espírito, ter alegria no Espírito no mundo onde tudo te induz a frustrações para que você viva tristeza, opressão. Não é normal ter alegria, ter contentamento com o que você tem, com o que você é, onde você está, o que você está fazendo. Não é comum. Isso é coisa do céu. Não é comum ter alegria no Espírito. Então tudo isso é o quê? É a manifestação do venha o teu reino. Venha o teu reino. Quando você diz venha o teu reino, você está dizendo, Senhor, venha o teu reino de justiça, venha o teu reino de paz, venha o teu reino de alegria. Só para mim? Não. Venha o teu reino para a terra. Venha o teu reino para a vida das pessoas. Isso é um clamor missionário, isso é um clamor pelas vidas. Venha o teu reino. Senhor, eu concordo contigo. Eu, como humano, eu intercedo pelos humanos. Eu, como homem, eu intercedo pelos homens para que o teu reino venha. Para que haja justiça no mundo injusto. Para que haja alegria onde só há tristeza e frustração. Para que haja paz no mundo de guerra. Eu intercedo por isso. Venha o teu reino. A oração de Jesus é extraordinária aqui. Venha o teu reino. E quando o reino vem, aí acontece que Jesus diz, seja feita a tua vontade. Agora entra outra coisa profunda aqui. Quando ele diz, venha o teu reino, tem uma vírgula, diz assim, olha, venha o teu reino, vírgula, seja feita a tua vontade. No versículo 10, 6, 10. Por que ele diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade? Porque, embora o reino de Deus venha, os homens ainda têm livre-arbítrio. Os homens ainda têm poder de decidir, como está em Salmos, vós sois deuses. Sabe por que está escrito esse salmo, vós sois deuses? Inclusive, Jesus citou esse salmo para usar a referência de que ele era filho de Deus. Porque o homem, eu vou liberar para vocês algo rapidinho aqui. Quando Deus cria o homem, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Quando ele diz façamos, ele está dizendo, vamos fazer. Vamos fazer. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Ou vamos fazer ele parecido conosco. Nós somos corpo, alma e espírito. Fica evidente de que quem está nos criando é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também fica evidente de que cada um vai fazer a sua parte parecida consigo. Compreenda essa revelação. O Pai vai fazer a parte dele parecida com ele. O Filho vai fazer a parte dele parecida com ele. E o Espírito Santo vai fazer a parte dele parecida com ele. O homem é três em um. O homem é corpo.
quem faz a parte do corpo. Jesus, quando vai curar o olho do cego, ele pega lodo e ele coloca nos olhos do homem. Foi Jesus que se fez carne e habitou entre nós. Foi Jesus que veio em carne. Foi Jesus que nasce do ventre de Maria. Foi Jesus que conseguiu ressuscitar Lázaro. Foi Jesus que conseguia compreender o homem na sua totalidade. Então o Filho, ele faz a parte parecida com ele. Jesus não é carne, mas se tornou carne. Jesus faz a parte dele parecida com ele. O Pai, ele faz a parte dele parecida com ele. Quem que Deus é? Deus, ele é consciência. Deus, ele é soberano, ele tem poder de decidir, ele tem poder de governar. Quando ele faz Adão, ele fala o que para Adão? Governe, lidere, assuma o controle de tudo. Então a parte consciente do homem, de que ele tem poder de decidir, é o Pai que faz. Mas existe outra parte do homem. O Espírito. Quem que fez a parte do Espírito do homem? A Bíblia diz que quando o homem morre, o corpo volta para o pó, que era pó. A alma vai seguir o juízo. O corpo volta para a terra, o Espírito volta para Deus que o deu. O que é o Espírito do homem? É o fôlego de vida. No corpo, preste atenção nisso aqui. No corpo, a manifestação do Espírito no homem é fôlego. É isso que torna você uma alma vivente, é fôlego. É aquilo que é soprado na narina do homem. É fôlego. No mundo espiritual, este Espírito é um lugar, é uma casa, é um lugar de habitação, onde só o Espírito Santo pode entrar. Só o Espírito Santo pode habitar no espírito do homem. Um demônio, ele só tem o poder de manifestar no físico e no nível da alma. Ele não consegue manifestar no nível do espírito, porque só o Espírito Santo consegue ir aqui. Um demônio, ele pode possuir uma pessoa no físico e a pessoa continuar consciente, mas não ter coordenação motora para controlar seus movimentos. Mas ela está consciente do que está acontecendo. Ela não está possuída, ela está recebendo opressão. E existe um nível da pessoa ficar possuída, que ela perde a consciência. Igual pessoas que bebem, se drogam e perdem a consciência, faz um monte de loucura e depois a pessoa não lembra de nada porque ela estava possuída. Mas no nível do espírito não consegue. Então compreenda isso. Quando ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ele está dizendo o seguinte. João capítulo 14, versículo 16, Jesus disse assim, ó, o Espírito da verdade convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sabe o que Jesus está ensinando a gente aqui? É que quando o reino de Deus vir, esse reino de Deus entre os homens, porque o Espírito Santo, ele está em nós, ele está dentro de nós, ele está através de nós, mas no mundo ele não está dentro. Ele só tem poder de influenciar fora. Mas quando ele está dentro de nós, ele nos convence de dentro para fora. Quando ele está no mundo, na pessoa que ainda não recebeu Jesus, ele convence de fora para dentro. Quando eu disse, seja feita a tua vontade, é um clamor para que o Espírito Santo convença as pessoas. Convença as pessoas a fazer a vontade de Deus. Convença as pessoas a aceitar o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito. É a pessoa ir lá e fazer uma coisa ruim, e por causa que você está orando, dizendo assim, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. O Espírito convencer aquela pessoa, o Espírito, ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, ele é a glória que enche toda a terra, que Isaías viu no capítulo 6, versículo 8. Clamava uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito. É o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Como que a terra está cheia da sua glória? A presença do Espírito Santo, que é onipresente. Convença os homens a fazer a vontade de Deus, a fazer aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável. Esse é o clamor do seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como ela é feita no céu. Como que a vontade de Deus é feita no céu? Agora você vê, no capítulo, no versículo 10, é isso aqui que eu fico impressionado. É que o versículo 10, ele é específico. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu, singular. Quando você vê no versículo 9 diz assim, ó, Pai nosso que estás nos céus, plural. No sentido de que todos os ambientes, o Deus, ele é soberano. Mas quando fala do seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu, fala de céu no sentido singular. Ou seja, porque onde que a vontade de Deus é obedecida de verdade, é obedecida perfeitamente. É só no céu onde Deus habita, onde estão seus anjos, onde ele está. Mas no céu, onde Satanás habita, a vontade de Deus não é feita. Ali operam os demônios, ali operam as entidades, ali opera Satanás. Então ali já não entra mais para o singular. No céu daqui da terra também não é feita a vontade de Deus como é feito lá. Então por quê? Porque lá Deus é soberano sobre todos. Aqui os homens têm vontade própria. No céu onde Satanás habita, os demônios também têm vontade própria. Mas no céu onde Deus habita, aleluia, é a vontade de Deus. É por isso que é específico. Agora vamos ver aqui. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É por isso que eu disse que a oração do Pai Nosso é para você orar de manhã. Ninguém vai pedir o pão de noite. Deus, o que eu vou comer hoje? Ou Senhor, provê o que eu vou... Essa palavra que diz assim, provê o que eu vou comer hoje. Você vai orar isso de noite? Não, você vai orar isso quando você acorda. Por isso que eu acredito que é uma oração matinal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui tá falando de 2 pães. Tá falando do seu alimento físico, mas também tá falando
de uma revelação para aquele dia. Para cada dia, Deus tem uma revelação. Deus tem uma vontade que se cumpra na sua vida e através da sua vida. Olha o que Jesus disse lá na tentação do deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra que sai da boca de Deus também é pão. Também é alimento para nutrir, para sustentar o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a revelação, de toda a rema. Observe. Lembra do maná? O maná caía todos os dias lá no deserto para o povo comer. Eles precisavam daquele alimento físico. Mas também todos os dias as pessoas iam consultar Moisés para pedir uma direção da parte de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. Existe a palavra revelada e existe a palavra que Deus vai te revelar dentro da palavra. Existe a revelação através de uma visão. Existe a revelação do Espírito Santo te dar um direcionamento através de um conselho, de um louvor. É o que você precisa naquele dia. É o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí agora a gente vai entrar em algo profundo aqui agora. E perdoa as nossas dívidas, ou nossos pecados, as nossas falhas. E perdoa as nossas dívidas, vírgula. Na condição de que, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você vai ver que depois que termina, Jesus ele vai pontuar isso no versículo 15, dizendo por que ele falou que isso é tão importante. Olha o que diz aqui, ó. Assim que ele termina de ensinar a oração, ele finaliza falando sobre isso, enfatizando a importância disso e quão grave isso é. Porque se versículo 14, 6:14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Ele está dizendo, ele não vai perdoar. Não adianta você orar, não adianta você ser usado, não adianta você marchar no poder, não adianta você curar, entregar a revelação, orar 10 horas por dia, orar em línguas, não adianta. Aquela falha não vai ser perdoada e ela se torna um portal aberto na sua vida de legalidade para o inimigo atacar você, porque você reteve a ofensa. E isso priva você da graça do perdão de Deus. Isso priva você do favor, da remoção das suas faltas, se você não perdoa aquele que ofende você. Agora preste atenção, o que eu quero pontuar aqui. Perdoar não significa que você vai esquecer. Quando você perdoa, você não fica com amnésia. Mas que você não guarda aquela ofensa no sentido de desejar vingança. Perdoar não é esquecer, é não desejar vingança. É não querer que Deus ponha na pessoa. Não se preocupe não, cada um vai colher o que planta. Mas não fique desejando isso. Não suje sua alma desejando isso. Cabe a Deus. Deus é juiz. Deus é vingador. Fique em paz. Olha o que diz aqui agora. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoa os nossos devedores. Aí diz, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Olha que o mal aqui está falando aqui é específico e é singular. Não nos deixe cair em tentação. Não é tentações, é tentação no singular. Mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Preste atenção aqui. Fazer igual o pregador, fala, feche a Bíblia. Não nos deixes cair em tentação. De que tentação Jesus está falando? O que ele falou no versículo antes? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos pecadores. Aí depois ele diz, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Sabe qual foi a revelação que o Espírito Santo trouxe ao meu coração? Quando ele diz, não nos deixes cair em tentação, é na tentação de não perdoar. É na tentação de guardar a ofensa. Não nos deixe cair na tentação de querer se vingar por nós mesmos. Não nos deixe cair em tentação de querer guardar a ofensa, de ficar ofendido, de não liberar o perdão. Não nos deixe cair em tentação, nos livre desse mal. Nos livre desse mal. Por quê? Porque isso vai fazer mal somente para você. Reter essa ofensa vai fazer mal somente para você. Abrir essa legalidade, abrir esse portal de acusação sobre sua vida, de não receber o favor de Deus. Não peça. Então Jesus está ensinando para a gente a pedir a Deus para nos ajudar, para que a gente não caia nessa tentação, para que a gente tenha o coração aberto a liberar o perdão. Não tem problema você se ofender no momento, mas tem problema você ficar ofendido. Lembra o que diz a Escritura? Irai-vos, mas não pequeis. Então não é pecado que você foi ofendido. O pecado é você reter aquilo, a ponto daquilo lhe levar a cometer o pecado de reter, de não perdoar, de guardar. Ele diz, porque teu é o reino, o poder e a glória. O reino é de Deus. E eu preciso que você guarde essa chave aqui, para que você não destrua a sua vida, não destrua a sua família, não destrua o seu ministério, não destrua os seus sonhos com a maluquice de querer ser super-herói no reino de Deus. Tem gente que quer ser super-herói no reino de Deus, quer fazer tudo, quer curar todo mundo, quer libertar o mundo inteiro. Ei, você não vai conseguir fazer isso sozinho, não. Quer um conselho? Faça o que Jesus disse. Ele disse assim, ó, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, rogai ao Senhor, ao dono da seara, para que envie trabalhadores para a seara. Jesus, ele separou 12. Jesus separou 70. E existia mais de 500 discípulos. Então, preste atenção.
O reino é de Deus. Qual foi a porção que Deus deu para você cuidar? Deus deu uma família para você cuidar. Deus deu filhos para você cuidar. Tem gente que cuida muito dos filhos dos outros. Cuida muito das irmãs da igreja, dos irmãos da igreja. Cuida muito de todo mundo, mas ele não cuida da própria casa. Não cuida do próprio filho. Qual foi a porção que Deus deu para você cuidar? Cuide com zelo, porque você vai prestar conta dessa porção. Põe a mão na cabeça dos seus filhos. Põe a mão na cabeça da sua esposa, do seu marido. Interceda, ore, repreenda o mal. Essa é a porção que Deus deu para você cuidar. Comece por aí. Se expandir, amém. Se não, cuide da porção que Deus deu para você cuidar, porque quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Mas não vá para o muito sem cuidar do pouco, porque você vai cair em contradição. O reino é de Deus, o reino não é seu. O reino não é seu. A responsabilidade é dele, o dono é ele. Ele opera tudo em todos segundo a vontade dele. Ele dá os dons segundo a capacidade de cada um. O reino é dele. Deu é o reino. O poder também é dele. Não fique frustrado se você quer fazer algo e você não tem poder para fazer. O reino é de Deus. Se Ele quer que você faça, Ele vai te dar poder para fazer. Se Ele quer que você cure, Ele vai te dar poder para curar. Se Ele quer que você realize, Ele vai te dar recurso. Mas se Ele não está te dando recurso, é poder, e você quer fazer na força, na raça, você vai se arrebentar. Porque você está tentando suprir o poder de Deus com outra coisa. Não se frustre. Se não aconteceu, tudo bem. O reino é de Deus. Mas não tente substituir e nem impor o poder de Deus quando Deus não está te dando poder para fazer. Porque o reino é dele e o poder também é dele. E vem outro ponto que é muito importante. A glória. Deu é o reino, o poder e a glória. A glória é dele. Você já parou para pensar se o que você está fazendo é para a glória de Deus ou para a sua glória? Você já parou para pensar se a sua dedicação é porque você quer ser mesmo servo de Deus dedicado ou só porque você quer glória? Reconhecimento, nome. O reino é dele, o poder dele, a glória é dele. A glória é para ele. A glória é para ser dada a ele. E isso não pode ser transformado em um jargão, mas em uma meditação, uma reflexão. Se o que você quer fazer ou o que você está fazendo não está glorificando a Deus, mas está enaltecendo o seu nome, cuidado. Você pode estar cometendo um pecado muito grande. E aí ele pontou dizendo assim, ó, amém. Que assim seja feita a vontade de Deus, Ele é poderoso para cumprir segundo o que Ele falou. Que Deus abençoe você. Eu creio de todo o meu coração que essa palavra ela vai edificar a sua vida. E medite nesta palavra hoje. Todas as vezes que você ora ao Pai Nosso, ore com essa consciência de que o Pai está falando com você de tal forma. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom, shalom.